Hoje começamos aqui mais um podcast Pod Jana e hoje eu tô com duas pessoas ilustres aqui, que são as minhas irmãs. Vou apresentar para vocês a Jaquelina. Ela é modelo, ela, enfim, é empreendedora. Ela tem um estúdio fotográfico, é incrível o trabalho dela. Entrem nas redes sociais aqui, a gente vai deixar para vocês. A Flávia, minha irmã mais velha. A Jaquelina é irmã gêmea, tá? Para quem não sabe. Idêntica. É gêmea. A Flávia é minha irmã mais velha. Ela, enfim, é extremamente capacitada em tudo que ela faz. Ela é coordenadora. Ela tem também, eu queria que você falasse um pouco do projeto que você tem, da empresa que você tem como coordenadora, até para todo mundo conhecer. Flá, conta. Bom, eu sou empreendedora, eu empreendo há 13 anos, aliás, 14 anos a Dárcora fez agora. Eu cresci querendo trabalhar com pessoas, né? Então eu trabalho com treinamentos já nesse tempo com a Dárcora, que significa acordar de trás para frente, né, que é um novo despertar para a vida, o despertar das empresas, ou dar cor a, né? Então, passando aí por um processo para dar cor, para ver as coisas de uma outra forma, né, com resultados melhores. Você transforma tantas vidas, né? E aí eu trouxe as minhas irmãs aqui, porque a gente sempre falava que queria fazer um podcast, contar um pouco da nossa história de vida, o que a gente passou na nossa infância. Apesar de a gente ter uma vida exposta aí há tantos anos, né? Quando a gente é filha de político, a gente acaba sendo exposta o tempo todo. E hoje a gente veio para contar, para desmistificar, para, enfim, para falar verdades. para contar tudo para vocês aqui. E começando até para vocês entenderem, as pessoas falam muitas coisas, né? Mas eu nunca me apresento aqui na rede social como. E hoje contando para vocês, eu sou filha do ex-prefeito Sebastião Almeida, que teve 2 mandatos de prefeito aqui na cidade de Guarulhos. E ele também, enfim, tem uma jornada incrível, foi deputado, foi vereador, foi presidente do SAAI. Superintendente, né? Superintendente do SAAI. Então ele tem, enfim, uma jornada muito grande na política. Minha mãe também, ativista social, ela é, enfim, formada em assistência social, tem projetos incríveis. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre isso, né? Porque eu nunca falo sobre isso na rede social. E eu acho que por muito tempo a gente se afastou disso tudo, dessa política, porque eu ouvia muitas conversas, muita fake news, muitas mentiras ao nosso respeito. E aí, de um tempo pra cá, eu falei, não dá mais pra gente ficar quieto com tudo que falam. Então a gente veio hoje pra falar mesmo pra vocês. Eu até abri aqui uma caixinha de perguntas num grupo aqui, e as pessoas estão fazendo perguntas, eu vou ler aqui pra vocês. Mas eu queria que vocês falassem isso também, como é que foi isso pra vocês, essa jornada toda na política, né? Só para vocês entenderem, a gente nunca teve nenhum cargo público, não nos candidatamos a nada. Durante anos a gente ficou afastada da política porque era um absurdo tudo que a gente ouvia. Uma das coisas era, o prefeito Almeida, ele tem um shopping. Meu Deus do céu, isso é o que mais fala. E, gente, eu ando na rua, né? A gente sai pra rua pra conversar com as pessoas, porque eu acho que política se faz dessa forma, ouvindo as pessoas, as demandas, a gente constrói isso tudo juntos. E na rua, vira e mexe, eu encontro alguém que fala, mas vem cá, é verdade mesmo que o prefeito Almeida tem um shopping? É verdade que ele não mora aqui na cidade de Guarulhos? Gente, isso tudo é mentira, não tem nem lógica toda essa situação e eu quero que vocês falem sobre isso. É um assunto polêmico, hoje a gente veio para falar de assunto polêmico, mas é a verdade. Eu queria, na verdade, deixa eu me apresentar, eu sou a Jaque, sou casada com o Rodrigo, tenho 2 filhos lindos, Alice e Davi. Também quero falar disso, eu também quero. Tenho um estúdio de fotografia, de moda, já trabalho como modelo há mais de 10 anos. E a gente tava brincando aqui nos bastidores que a gente tá nervosa, eu e a Flávia, né? Porque eu sempre trabalhei com comunicação, mas eu tô há muitos anos trabalhando por trás das câmeras, né? Fotografando alguém ou sendo fotografada, mas não necessariamente falando. A Flávia já tá acostumada a falar com o público, então se você colocar 50 mil pessoas aqui, ela vai dar um show de palestra. E a Janaína, que antigamente quase não falava, né? Ela era mais tímida. Hoje ela dá um show. Eu tô aqui, tipo assim, besta com você falando. Tão natural, tão espontânea. Primeiro, te parabenizar pelo pod da Jana, né? Pod Jana. Pod Jana.
dizer que a gente tá feliz de estar aqui. E bora falar umas verdades, porque até hoje a gente se calou, né? Até hoje a gente sempre acreditou muito na justiça de Deus. Então, sempre que a gente escutou muita coisa a nosso respeito, ao respeito dos nossos pais, a gente sempre falou, Deus sabe de tudo, então a justiça de Deus vai ser feita. Mas uma hora a gente tem que abrir a boca e falar, sim, que é mentira, que muita coisa que inventam por aí não tem o menor cabimento. Não tem E sentido. essa não faz sentido. E essa pessoa que inventou sobre o shopping, a gente precisa descobrir quem é, porque ela conseguiu levar uma mentira para a cidade inteira, porque são muitas pessoas que perguntam. Não, e isso impacta muito grande nas nossas vidas, assim, tem um impacto gigantesco, porque não é verdade, né? E estar em uma vida pública é muito difícil, e eu hoje me coloco nessa situação, é muito difícil. A gente está entrando num ambiente, né? Eu, por exemplo, como mulher, eu tô entrando num ambiente que é extremamente masculino, e que é um ambiente, sim, que tem muita corrupção, tem muita mentira, tem muitas coisas erradas, mas é para isso que a gente precisa entrar na política, porque precisa ter alguém lá com coragem que enfrente tudo isso, essas fake news, essas mentiras, e que represente a população. Político tem que receber o salário dele e viver do salário dele. Não dá para aceitar mais o tanto de coisa que a gente ouve por aí. E todas as vezes que eu falava isso pro meu pai, e agora mesmo há pouco tempo eu falei, pai, como que é isso? Porque a gente anda por aí, ouve tantas coisas. Tal vereador faz isso, tal candidato faz aquilo. E, poxa, compra de votos, o que eu ouço por aí é vergonhoso. E o meu pai sempre fala para mim a mesma coisa. Filha, faça sempre o seu caminho correto. Ande sempre no caminho do bem, porque a verdade sempre vai aparecer. Tem um monte de político por aí, em outras cidades, que estão tudo de tornozeleira, respondendo processo. O tempo todo a gente está na mídia aí, com situações de escândalo, de corrupção. Então a verdade sempre vai aparecer. Mas a gente sempre acreditou nisso. Vocês lembram quando a gente falava pro pai assim, pai, estão falando de você. Ele falava assim, menina, pelo amor de Deus, olha, até Jesus Cristo foi apedrejado, até ele foi perseguido. Ele sempre falou tudo isso pra gente. Quem somos nós, né? Quem somos nós, né, pra querer, enfim, que as pessoas mudem de opinião. Mas a gente precisa sim. Hoje a gente tá numa cidade, né, com 1.300.000 habitantes. Uma cidade que não tem mídia, que não tem informação, a gente não tem uma televisão, um canal aberto aqui para trazer informação, para trazer proposta, para trazer a realidade da cidade. Então as pessoas usam muito das redes sociais para espalhar mentiras. Vocês lembram quando saiu essa história do shopping? Que uma moça até fazia faxina na casa do pai e que ela chegou com um folhetinho. Eles fizeram material para soltar na rua. É absurdo. Uhum. E aí, assim, Almeida é dono do shopping de Campinas. A gente falou, meu Deus, a gente nunca entrou no shopping. Eu nem conheço o A shopping. gente nem conhece, não tem sentido. Eu quero que vocês falem sobre isso. Assim. Mas eu acho, Naina, que assim, é muito, muito bacana a gente estar falando disso, porque a gente precisa começar a entender que isso vai, é cada um de nós, sabe, fazendo a nossa parte para que as pessoas não se tornem massa de manobra dessas pessoas. Porque são pessoas, assim, com má índole, né? Que precisam diminuir o outro para se sobressair, né? E foi o que fizeram com o pai. E hoje a gente entende muito aonde o meio que isso aconteceu, como isso aconteceu. Porque, assim, precisa depois ter um salvador da pátria, né? E é assim que eles fazem. Só que isso acontece com pessoas sendo massa de manobra. Ou seja, repetindo coisas. Acho que isso seria muito interessante. É bacana a gente falar sobre isso para que as pessoas comecem a pensar assim, eu preciso ter um senso crítico. Eu preciso começar a ver se, peraí, o que eu tô falando? Aonde que vai pegar isso? Por que eu estou multiplicando uma informação dessa, né? Então, assim, e não é só shopping de Campinas, gente. A gente já ouviu, assim, cada absurdo, né? Há um tempo atrás, hoje eu moro em Atibaia. Eu tenho 2 filhos, o Igor e o Cauã. Mas eu ainda morava em Guarulhos. E aí o meu filho, o Igor era pequenininho, eu tava levando ele pra escola. E fui de Uber pra escola. E no caminho de Uber, o rapaz que estava dirigindo falou assim, nossa, você ficou sabendo que o ex-prefeito de Guarulhos descobriram as contas dele, sei lá onde, sabe? Mas assim, em outro país. Aí eu falei assim, nossa, me fala mais sobre isso. Ele falou, descobriram as contas dele e, nossa, ele tá muito rico.
tá muito rico, assim, ele pegou muito dinheiro da cidade e tal. E aí eu falei, olha, interessante, eu quero saber mais dessa informação. Você pode me dizer onde está falando sobre isso? Porque quem está falando sobre isso vai precisar provar essa informação. Ele falou assim, eu me lembro como se fosse hoje ele dizendo assim, ó, está nas páginas de todos os jornais. E eu falei, nossa, eu preciso parar então para ver esse jornal. Aliás, você tem aí para me dar? Ah, não, eu não tenho aqui. Aí ele começou a desconversar um pouquinho, né? E eu deixei ele falando. Quando eu cheguei na escola do Igor, eu disse assim, vamos conversar um pouquinho? Eu sou a filha do ex-prefeito de Guarulhos, essa pessoa que você está dizendo que tem tanto dinheiro aí fora. Você pode provar o que você está falando? E aí ele ficou assim, totalmente desnorteado, não conseguiu falar sobre o assunto. E aí eu falei, você me passa qual é o jornal que você leu essa informação? Porque eles vão precisar provar, porque a gente vai entrar com certeza com um processo contra ele. Ele falou, então, é que eu não li bem no jornal. Foi um amigo que me disse, né? E esse me disse, assim, até quando? Até quando que a população vai ser utilizada para isso? Ou a gente começa a ter um senso crítico de realmente conferir a informação, porque a gente não sabe também o que tem por trás dos bastidores, né? E aqui, ó, é isso aqui que tem por trás, é uma família que enfrenta tantas fake news quanto inventam da gente. Hoje, quando falam, né, que nosso pai tem shopping, que ele tem 7 coberturas, que ele tem, sei lá, já ouvi vários absurdos. Agora a gente tá aqui e a gente ri da situação porque a gente acha engraçado, porque a gente conhece ele, sabe? Da história dele. Sabe o que ele tem, né, sabe gente? o que ele tem, que ele só tem um apartamento que ele construiu com o trabalho dele, né? E que não é na cobertura, infelizmente. E que mora em Guarulhos, né? Ele mora em Guarulhos, ele não tem casa na praia, ele não tem chácaras, ele não tem nada, infelizmente, né? Porque quando o político ele é honesto e ele vive, como você falou, do próprio salário, não tem como ele construir e ter esse monte de coisa que as pessoas falam, né? E graças a Deus, né? Eu acho que é por isso mesmo que a gente tem uma boa educação, uma boa, enfim, uma boa índole, porque a gente sempre viveu isso, sempre a verdade, né? Sempre no caminho do bem. E é por isso que a gente tá aqui hoje, né? Eu casei, enfim, e novamente, né? Pra quem não sabe aqui da minha história, mas eu vou resumir bem rápido. E o motivo de eu estar aqui também ser candidata, porque eu acho que eu não falei disso ainda. Deixa eu deixar o celular aqui, porque eu deixei um monte de perguntas aqui para conseguir fazer para vocês, pra gente poder discutir. Eu, há 5 anos atrás, tive o diagnóstico de câncer e nunca na minha vida eu sonhei estar aqui hoje e ser candidata aqui da cidade de Guarulhos, enfim, ter esse projeto político, porque lá atrás a gente sempre se desgastou muito, sempre ouviu tantas mentiras, tantas atrocidades que eu sempre me afastei. Eu sempre tive muita raiva de estar num lugar, ai, mas nossa, você é filha do Almeida? Ai, porque ele roubou. E a gente ouvia aquilo e não dava uma resposta, e hoje eu dou resposta sim. Hoje eu entro na rede social e falo, então você vai provar. Né? A terra não vai ser de ninguém mais. Hoje as pessoas que colocam fake news, mentiras, têm que assumir um processo. Eu acho que tem que ser dessa forma, assim, você tem que ser penalizado por isso. Quando me mandam um vídeo, por exemplo, um vídeo falando de, enfim, a cura do câncer, eu falo, vamos investigar isso? Não, mas compartilha isso porque você tem um grupo muito grande de oncologia. Não, a gente precisa investigar a veracidade daquilo, não é isso, espalhando notícias. Eu não compartilho vídeo que me mandam, assim, eu acho que a gente precisa pensar muito nisso. A gente fala muito isso com o pai e com a mãe, né, em casa. Recebe um vídeo, nossa, olha aqui, olha o que estão falando. Mas até onde isso é verdade? Porque a gente mesmo sofreu tanto abate, tanta fake injustiça, news. Né? Hoje eu vejo, às vezes, as pessoas falando sem embasamento mal de alguém. E antes de eu dar minha opinião, eu falo, peraí, vamos ver se realmente isso é fato. Porque a gente sabe da injustiça que o nosso pai passou, a nossa família inteira, quando a gente recebe esse tipo de fake news mesmo, né? De muita coisa, de muita mentira. Então, não acreditem em tudo que vocês veem por aí, não acreditem em tudo que vocês leem nas redes sociais, né? Tem o outro lado, que é a oposição, e que pega pesado, faz de tudo pra espalhar uma coisa que não existe, né? Eu até brinco com o Rodrigo, né? Eu também moro em Atibaia, eu me casei e mudei pra lá, então eu tô lá há 5 anos.
A Janaína só das 3 filhas que moram em Guarulhos, nós nascemos aqui. Mas hoje eu brinco com o Rodrigo, né, o meu esposo. A gente passa em Atibaia e tem vários estabelecimentos com o nome de Almeida lá, coincidentemente, né? Pneus Almeida, farmácia né, Almeida. E eu brinco, aí amor, olha aí, é tudo do meu pai, né? Brincando, porque as pessoas têm essa ideia, vê que é Almeida, lembrando que Almeida é um sobrenome, galera. E muita gente no Brasil, no mundo, tem esse sobrenome, né? O nome do nosso pai é Sebastião, tanto que na família chamam ele de Tião. Né? Para os íntimos sempre foi Tião, o nome Almeida, ele sempre usou, né, no profissional. Então as pessoas... E não é só sobrenome não, tá? Eu vou contar aqui uma coisa para vocês. Fui numa casa de uma amiga ali na São Rafael, na Rua Moderna, e aí tô lá nessa casa, enfim, tinha muita gente. Ela falou assim: amiga, todo mundo do bairro diz que o prédio que tá construindo aqui é do seu pai. Aí eu falei, não, gente, é sério. Chorar, mas é sério, ele não tem paz, ele não tem um minuto de paz. Todo dia sai um empreendimento dele, sai algo que ele comprou, sai algo que ele tem, tudo é dele. Aí esses dias falaram, não, mas vem cá, acho que o shopping daqui de Guarulhos é dele, né? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, é mentira, ele não tem absolutamente nada. Ele tem um apartamento dele, o carro dele é de 2008. Quem quiser investigar e saber de tudo isso, e a gente precisa entender assim, é um ambiente sim, muito difícil, muito corrupto, mas eu acredito muito na justiça, acredito demais, até na justiça divina também. Todo mundo que faz coisa errada precisa pagar por isso. Uhum. Não dá mais para aceitar. Tanta gente entra na política com foco errado, enfim, achando que vai mudar alguma coisa do seu patrimônio, e não é assim. A gente entra na política com propósito, e eu ia falar disso agora há pouco aqui. Há 5 anos atrás eu tive o diagnóstico de câncer e nunca na vida imaginei que eu estivesse aqui hoje, mas ter passado pela situação, entender a dificuldade de todo mundo, né? Porque é muito grande. Hoje a gente tem milhares e milhares de casos de câncer e o câncer não espera. Então, ou a gente corre com tratamento e não é justo, é desumano ter acesso quem tem convênio ou quem tem dinheiro. O SUS está aí para isso, a gente tem o SUS que é um presente, né? O SUS é referência mundial, mas ele precisa funcionar. A cidade tem que ter gestão para o SUS funcionar perfeitamente. Ontem mesmo eu estive numa UBS, ali próximo da minha casa, que a farmácia está fechada. Falta o básico, falta insumos. E aí tinha pessoas ali que estavam, olha, não tenho condição de ir para outro lugar para pegar um remédio numa farmácia popular, não tenho nem dinheiro da condução. E aí eu entrei na UBS, falei com a coordenadora e falei, o que está acontecendo? Ela falou, olha... A farmacêutica, né, a pessoa responsável pelos fármacos, ela tá de atestado, já tem muito tempo. Meu Deus. E aí, até onde a população tem que ser impactada por não ter gestão na cidade, porque hoje a gente não tem gestão na cidade. Então falam tanto do governo Almeida, né? Ai, nossa, o Almeida não fez nada. Eu entro na rede social, eu fico só de olho só nas coisas que colocam, né? É como a minha irmã acabou de falar, a gente tem oposição, e a oposição sempre vai falar besteira, vai falar mentira. Porque se você for nos bairros do Pimentas, Bom Sucesso e vários tantos outros, né, que o nosso pai ajudou, a gente vê que a população é muito grata. Né, a gente anda por lá, você principalmente agora tem andado mais e você vê o carinho dessas pessoas por ele, né? O quão grata elas são. Não, a gente andando na cidade esses dias, né, Naína, com o Luquinhas, o filho da Naína, e quantas habitações foram construídas na gestão do pai, assim, foram inúmeras moradias. Não, eu falo aqui o número para vocês, em 8 anos... O prefeito Almeida construiu 23 mil moradias em 8 anos. O governo atual é um total de 0. Então a gente não está falando que tem diferença, um fez mais que o outro. Não, um não fez e o governo anterior, que foi do Almeida, entregou 23 mil. Pensou no próximo. Hoje em dia, quem que tem condição? A gente precisa mesmo pensar em moradia, é dignidade, é o mínimo. Olha o tanto de gente que paga aluguel. Então a gente precisa sim ter esse pensamento, né? Então a gente sabe também, né, que quando a gente olha lá na rede social e a gente vê que tem um hater, alguma coisa, a gente já sabe que é oposição, né? Um ou outro que vai lá e acredita, porque infelizmente as pessoas acreditam em tudo que leem, né? Então, é triste, né? A gente fala aqui até brincando, né? Tipo, eu falei, eu brinco com as coisas do meu pai e tal.
Porque se a gente não levar isso na leveza, é muito triste tudo que a gente já ouviu até hoje. Ah, sim. Só a gente sabe quantas vezes a gente já chorou, quantas vezes a gente já ficou bravo de, meu Deus, que injustiça, não é possível. Mas hoje em dia, a gente pra pensar, a gente tem que rir, porque não tem o que, né? A gente vai fazer o quê? Mas eu acho que essa construção de educação, sabe? É investir muito em educação para que as pessoas comecem a ter um senso crítico realmente, a se aprofundar, até no que a gente tá falando aqui, sabe? Vai atrás da informação, verifica quem foi lá, quem foi que fez, porque senão a gente começa a ser papagaio de pirata, né? Começa a reproduzir coisas. Fulano me falou. E aí a terceira pessoa que conta, já conta como absoluta verdade, né? Que realmente foi comprovado e tal. E assim, é muita coisa que falam, só que ninguém prova tudo isso que falam. E a gente é quem tá ali do outro lado, que passa, né? Passa por tudo isso. Esses dias eu com o pai andando, um senhor encontrou a gente e falou assim, não acredito, Almeida, você voltou pra Guarulhos? O pai falou, mas eu nunca saí daqui. Então, assim, meu pai nunca saiu daqui, minha mãe, né? Imagina, a gente até tentou tirar eles daqui, mas eles não saem daqui de Guarulhos, né? Eles gostam muito dessa cidade, amam essa cidade. A Naína também não saiu daqui de jeito nenhum. Mas, infelizmente, a gente escuta essas coisas e precisa passar por uma transformação que eu acho que, assim, é só com políticas públicas, focando em educação, para que as pessoas comecem a ter mais senso crítico, que as pessoas começarem a pensar mais e buscar informação. E tem né? aquele negócio, né, irmã? As pessoas às vezes falam assim, mas política é tudo igual, política é tudo ladrão, você só vai entrar na política porque você quer mamar na teta do governo, né? A gente vê muito esses comentários. Cara, se você tá achando que não tá legal, o que você tá fazendo pra mudar? Né? Não dá pra gente só achar que tá tudo errado, mas a gente não levanta a bunda da cadeira pra fazer a diferença de alguma maneira. A gente tem que acreditar, sim, que tem pessoas honestas. E a gente entende que é difícil acreditar, porque é. Qual que é a realidade do Brasil? Tem muita corrupção, sim. Tem muito político sem vergonha, sim. Então é difícil pra pessoa ouvir, eu sou política e te olhar com bons olhos. Porque é difícil. E mas há exceções, né? Em todas as áreas, exatamente. Não é o político. Tem o médico, que eu não sei se eu posso falar palavrão, que não presta. E a gente tem um exemplo disso. O ex da Janaína, que é médico, que abandonou ela. Assim que ela descobriu que ela estava com câncer, ele abandonou ela. Deixou na casa dos meus pais e foi embora. Veio então, pedir assim, divórcio. Tem um advogado que é bom, mas... E não fala mais com o filho, né? Só pra todo mundo entender. Eu até mudo de assunto, que isso me deixa nervosa. Mas porque eu acho que milhares de pessoas também se identificam com essa situação. Além dele ter pedido divórcio, assim que eu descobri o câncer, médico... Cortar os cartões, né, Naína? Enfim, tudo que ele fez. Eu vou contar a minha história, daqui uns dias vocês vão ficar sabendo algumas coisas aí, vocês vão conseguir ter acesso a tudo que aconteceu. Então a gente tá falando spoiler, de ser humano, né? De então, ser humano. Tem ser humano que é bom e tem o ruim em todas as áreas, independente da profissão. Mas acho que é pensar assim, né, mano? É uma coisa que a gente foi criada muito dessa forma, né? Não presta. É você. Como são as suas atitudes, né? Você recebe um troco errado, você vai lá e devolve, né? Então, começa por nós. Dentro de casa, começa por nós, né? Então, assim, quando me falam, mas ninguém presta, eu sempre penso assim, pra gente não existe esse negócio de ninguém presta. Porque eu começo pensando, bom, peraí, a minha família, minhas irmãs, que são, nossa, eu sou, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por elas, o quanto eu sou admiradora delas, o quanto elas são incríveis. Eu vou chorar. Manas, assim, todo mundo que me conhece sabe o quanto eu amo muito vocês. Também, e aí eu penso assim, nós prestamos, né? Cada uma luta na sua área, faz o seu trabalho, empreende, enfim. Então, assim, comece por você. Quando você fizer esse julgamento, pense assim, e eu? Como eu estou fazendo? Acho que a cura, ela começa em cada um de nós. E o pai sempre ensinou muito, né? A gente, tanto que a gente trabalha desde muito nova, nós três. E ele sempre ensinou pra gente fazer o que é certo. Independente se tem alguém olhando ou não. Uma vez ele falou assim, tem gente que reclama do político, mas o farol tá vermelho e a pessoa passa. Pô, se a gente sabe que é regra parar no farol vermelho, você não tá fazendo uma coisa certa. Se você ultrapassa o limite da velocidade,
você também tá errado. Gente, se você não devolve o troco certo, você também tá errado. É isso, do troco é surreal. Tanto de gente que recebe o troco, não preciso avisar porque ela nem viu. Não, você tem que fazer sua parte, você tem que ir lá, devolver o troco, essa fazer aí o que é a certo. que mais fala mal do outro, né? Quando a gente vê a pessoa acusando muito alguém, é a pessoa que mais precisa olhar para dentro de si e fazer uma reflexão. É isso. E isso que a Flávia falou é essencial. A gente precisa começar em casa, ensinando os nossos filhos, porque são eles que vão transformar o nosso país futuramente. Então, Sim. se a gente não ensina as nossas crianças o básico, o que é certo, o que é errado, são eles que vão virar os futuros políticos, né? Então, olhar um pouco para isso. O que a gente tem feito dentro da nossa casa, para depois a gente levar para fora. Outro assunto também que eu quero trazer aqui para vocês, que a gente até passou por isso, eu e a Flávia ontem, a gente andando na rua e aí abordou uma pessoa e ela falou, não, eu não voto. Na verdade, eu voto em branco, ou eu vou lá, pago uma taxa e justifico. Porque, vai votar em político, é tudo igual. Eu falei, moça, você tem que exercer o seu direito, você Sim. paga impostos. Nada mais justo do que você defender o que você acredita, colocar uma pessoa que te represente. Mas só tem gente ruim. E aí foi onde a gente abordou, conversou. A gente precisa entender isso. É triste, né, ouvir isso, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente depende da política, tudo. E foi por esse motivo que eu entrei. Porque eu falei assim, peraí, a gente quer revolucionar tanto, né, esse universo e mudar, trazer um tratamento do câncer aqui para a cidade de Guarulhos é emergente. Hoje a gente está falando de uma cidade gigante, 1.300.000 habitantes, que não tem um tratamento de quimioterapia e radioterapia. Não dá para aceitar. E aí, mas igual eu ouvi aí um representante político falar esses dias, né, que precisa sair o Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher é necessário porque precisa ter prevenção. A pessoa precisa descobrir no início. Quem procura acha, quem acha cura. Precisa descobrir no começo para ter chances de cura, né? A chance é de 95%. E aí um político falou assim, mas valeu a pena esperar. Vai sair o hospital, mas valeu a pena. Porque não foi ninguém da família dele que morreu. Porque ele não teve ninguém próximo a ele que teve o diagnóstico tardio, que já não tá mais aqui. Então, é isso que a gente precisa abordar. Precisa mudar tantas coisas, mas a gente precisa também mudar dentro de nós. Exercer o nosso direito, avaliar. Não é igual um rapaz falou pra mim esses dias, mas um político veio aqui, pintou o meu muro, eu vou ter que votar nele por causa disso. Eu falei, é sério? E a saúde, e a educação, e a, enfim, moradia, e tudo que você pode construir, você pode mudar muita coisa. Não, e é justamente isso que a gente tá falando da pessoa se corromper, né? Não sei se é essa Corromper. palavra. Se corromper por coisas tão pequenas, né? Às vezes o candidato vai lá e fala assim, vota em mim aí que eu vou te dar uma cesta básica. Pô, sabe, se você consegue se vender, eu entendo que as pessoas, né, às vezes estão passando por necessidades e tal, mas não justifica você vender o seu voto, que é uma coisa tão importante de uma pessoa que vai estar ali tantos anos, né, trabalhando pela população, e você simplesmente... Não, e outra, se tá se corrompendo por isso, né? Como que a gente vai ter moral para criticar pessoas, né? Então, assim, começa do básico, começa ali embaixo, todo mundo, né? Nós temos que esse senso crítico, né? Para que isso não continue reproduzindo dessa forma. Uhum. E a Naina falou sobre uma coisa, gente, eu queria trazer também, que é assim, quando a Naina descobriu o câncer com 30 anos, ela também me deu a opção de conseguir me curar, né, mana? Então, assim, porque é através disso que nós conseguimos saber que era uma mutação genética que se chama BRCA1, tô certa, né, mana? Fala assim? Sim. E essa mutação, para quem não sabe, ou para quem acompanha, por exemplo, o caso da Angelina Jolie, é a mesma mutação genética. Então, a Angelina Jolie, quando ela descobriu, ela tirou mama e tirou ovário. Porque o risco de câncer é de quanto por cento, mano? Olha, Quando você tem o BRCA1. todo mundo que, enfim, tem câncer é um câncer genético, mas hereditário é só 10%. Os outros 90% são fatores adversos, alimentação, enfim, né? Enfim, aí aumenta as estatísticas para quem fuma, para quem bebe, para quem tem sobrepeso, isso vai aumentando ao longo da vida. Mas a mutação genética, que se chama BRCA1, todo mundo tem esse gene.
E todo mundo, nesse momento aqui, tá fazendo a célula, enfim, do câncer. Só que o nosso organismo, ele vai lá e combate, né? A gente tem essa defesa. E para quem não tem um problema ali codificado, um erro genético, né? Hereditário, a Flávia tem, eu tenho, se chama BRCA1. É a mesma mutação que a Angelina Jolie teve. Como foi uma coisa nova, a Angelina Jolie fez essa cirurgia porque a mãe dela teve um câncer de ovário. E aí, preventiva dela, né? Ela fez de maneira preventiva. Ela falou, peraí, minha mãe teve super jovem. E ela teve a mãe como histórico familiar. Foi lá, fez a prevenção, que é a retirada dos ovários, das trompas, as mamas, né? Enfim, uma mastectomia bilateral, a retirada das duas, para prevenir, porque a chance é aumentada. Então, para câncer de ovário é 68%. Que você pode desenvolver ao longo da vida. Para a mama, para o BRCA1, é em torno de 80% ao longo da vida. Então, a estatística gigante. É muito alta. Só que quando a gente sabe disso, e aí a gente tem um privilégio, né, de ter um convênio, de ter conseguido saber disso, porque quando a Anaína descobriu, nós fomos fazer, né, o teste genético e descobrimos que eu tinha o mesmo gene. Então, eu faço controle disso todo ano, fazendo exames. Agora, isso chega para toda a população, não, né? E o teste genético sim, lá na população, lá no posto de saúde, para que essas pessoas tenham também essa condição, né, mana? Sim. De saber que tem e poder preventivamente ir cuidando. Eu recentemente tive que fazer a cirurgia também, mas por conta da Naina, eu sempre acompanhei, planejei ter os meus filhos para conseguir depois, né, com calma, já pensar nisso. E sempre fui acompanhando e falei, olha, agora eu já estou pronta. Caso eu tenha alguma alteração, eu já vou... o que estava na minha cabeça era assim, até os 42 eu vou operar. Mas se vier algum resultado de exame, alguma coisa, eu já faço a cirurgia. E aí esse ano eu fiz o CA125, né? Veio com uma hiperalteração, que ele não é muito específico, mas pode indicar um câncer de ovário. E aí, nesse momento, eu tomei a decisão e fiz a cirurgia esse ano. Sim. Então, assim, por conta da Naina, né? Que a gente conseguiu ter essa prevenção e tá muito mais atento a isso. Sim, né? A gente discute muito isso, até nos grupos que a gente faz parte. O FEMAMA traz muito isso, né? A Federação de Mama aqui do Brasil. Para testagem genética chegar no SUS, para todo mundo ter acesso, né? Então, quando você chega lá e fala, olha, eu tive a minha mãe que teve câncer de mama ou ovário. Só para vocês entenderem aqui que a gente entrou nesse assunto, mas é para quem teve história familiar de câncer ginecológico, ou ovário ou mama. Outro tipo de câncer não se compete a esse gene BRCA1. Então, para quem teve um histórico muito cedo, muito jovem, precisa investigar. Mas como que ela investiga? Hoje em dia, essa testagem é muito cara, né? Enfim, o convênio médico tem acesso a isso também, para quem tem convênio. No particular, é um exame caro, mas precisa chegar isso no SUS, né? Não, e até no convênio você precisa justificar porque vai fazer uma coisa dessa, né? Sim. Não é tão simples também. Então, essa testagem de mutação genética, a gente tem brigado muito para isso, né? Enfim, com assinaturas aí, buscando implementação de políticas públicas para a gente trazer isso para o nosso SUS. Precisa ser um direito de todos, né? E esse foi um dos motivos de eu entrar também na política, porque eu falei, tudo que a gente vai fazer, a gente depende de políticas públicas. Tudo que a gente vai fazer vai informar o paciente, vai brigar pelo direito do paciente. Hoje eu recebo mensagens ali na internet de pacientes que estão com diagnóstico de câncer, mas estão aguardando o SUS entrar em contato para começar enfim, a rádio, a quimioterapia. O câncer não vai esperar. Então, ou a gente realmente se mobiliza para lutar por isso, e aí quando falam, né, nesse período político de bandeira, fulano tem a bandeira do câncer, eu não tenho bandeira, eu tenho vivência, eu tenho a minha experiência, e é por isso que eu tô aqui hoje, com o propósito mesmo de ajudar, de fazer, e a gente realmente revolucionar essa cidade, porque sem saúde vocês fazem o quê? Eu não fiz nada sem saúde. Eu deixei de levar meu filho para a escola, eu parei de trabalhar.
Eu, enfim, perdi tudo que eu tinha, né? Porque eu tinha acesso a muitas coisas. E o meu ex-marido tirou tudo que eu tinha, minha casa, minha vida, enfim, a minha vida financeira, porque a gente tinha conta conjunta. Então, eu deixei de ter tudo da noite pro dia e sem câncer, enfim, e com câncer doente, eu não fiz mais nada. E né? quantas pessoas, né, irmã, saem de Guarulhos para poder se tratar e precisam ir lá para São Paulo. A gente perdeu recente a nossa tia de câncer também. Sim. Com câncer, tem Sim. 6 anos, né? Já. E ela saía daqui de Guarulhos, ia se tratar em outra cidade. Até E é muito triste ver a pessoa que precisa passar por quimioterapia, Sim. volta com ânsia, com enjoo, ter que fazer todo esse trajeto de Eu carro. lembro que, enfim, você falou da tia agora, a irmã do meu pai, ela teve um diagnóstico de câncer, que não é esse câncer ginecológico, foi um câncer de esôfago, e ela sofreu muito, foi um diagnóstico que ela recebeu, e enfim, foi tudo muito rápido, só que o tratamento dela foi em Mogi. E eu lembro que até para deslocar ela para Mogi, a gente ficava naquele impasse de buscar ajuda dela conseguir um transporte de uma ambulância, porque ela sentia dores, não dava para ir no carro, porque não tem uma acomodação para ir até lá, é outra cidade. E eu fiz isso, eu saí daqui para ir para São Paulo fazer 16 quimioterapias, para fazer cirurgia. Não dá para aceitar isso, né? Assim, não tem como a gente aceitar que você tem um monte de efeito colateral, você passa muito mal. Quantas vezes a gente ia parando o carro, passava mal, entrava no carro de novo? E quem não tem essa condição, e quem depende de transporte público, e quem pega metrô, ônibus para ir para São Paulo, não dá para aceitar. Só que eu passei por isso que eu me coloco nessa situação, e a saúde da cidade é emergente. Hoje a gente anda na cidade, 80% da reclamação da cidade de Guarulhos é saúde. E todo mundo sabe, né, que só para vocês entenderem estatísticas, 75% da população do Brasil utiliza SUS. Olha isso, é 75%, é muita coisa. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai depender do SUS, né? Eu, por exemplo, estava lá ontem... Viva o SUS. É isso, viva o SUS. Mas eu levo meus filhos para tomar vacina, a gente usa mesmo com frequência e sabe a necessidade, sabe que falta o básico, então não dá mais para aceitar. E é por isso que a gente tem que realmente escolher representantes que tenham esse olhar, que tenham vivência, que tenham experiência, que não peguem bandeira. Eu vou falar disso porque isso tá legal falar agora. Gente, tem candidato que defende causa animal que não tem cachorro. Tem candidato que é vereador que nunca morou em Guarulhos. Chega, não dá. É para isso que a gente precisa se mobilizar mesmo. Desmistificar, combater fake news, trazer a verdade aqui. Até quero que vocês falem, porque eu começo a falar, eu me empolgo. Mano, eu não sei se eu dou muito conta de falar, né? Porque a Naina falando ali, vai passando um filme, né? De tudo que a gente vivenciou na cabeça, né, mano? E assim, nós somos de uma família que... A família do meu pai, né, são pessoas muito humildes e pessoas muito politizadas, pessoas que sempre falam, né, que a gente precisa sim fazer parte da política, que é só dessa forma que a gente transforma a sociedade. E a gente cresceu assim, né, entendendo isso com meu pai, de que se você quer que seja melhor, faça você. Né, que a gente precisa se mobilizar para fazer, que não adianta ficar só do outro lado reclamando. E a Naina, ela surpreendeu muito a gente, né? Porque a Naina, ela era uma pessoa... Aí, se eu não der conta, você continua, tá? Porque vocês param, fica difícil. Mas, assim, ela era uma pessoa antes e depois, né? Eu acho que nada acontece por acaso, né? Acho que Deus escolheu, assim, porque é uma mulher extremamente forte e que a gente aprendeu muito com ela nesse desafio todo, né? Porque, assim, você viver um câncer já é muito difícil. Você viver um câncer com um filho de 4 anos abandonado pelo pai, você também ser abandonada pelo marido e vivenciar tudo que você vivenciou, mana, foi uma coisa, assim... Da forma como ela passou pelo... Exato. Né? Com a forma que você tratou, né? Então, assim, eu lembro
de eu estar mal, assim, com ela na quimioterapia e ela tá lá brincando com as pessoas. Então, ela tinha mania, assim, as pessoas viravam de costa, ela fazia assim... E eu olhava e assim, né? Pra enfermeira, ela queria fazer a gente rir, e ela brincava com as enfermeiras, e assim, ali foi, sabe, eu acho que foi um renascimento, sabe? A sua força toda, ela foi vindo cada vez mais forte ali, e você... eu tenho muito orgulho de como ela passou por isso, porque quando ela passou por isso, ela começou a ver que ela não estava sozinha. Ela começou a ir para a rede social e a gente começou a ver que tinha muito mais mulheres abandonadas também pelos maridos quando descobrem um câncer, quando descobrem uma doença celíaca. Eu tenho doença celíaca e isso também acontece com mulheres que são celíacas. E aí a gente viu a força da Naina de não olhar só para ela, do que ela estava vivendo, mas olhar, né, para todo mundo que estava ao redor. E as pessoas falavam, e como é que você tá conseguindo enfrentar isso dessa forma, né? E ali, mana, pra gente... Com leveza, com otimismo. Ela renasceu. Então, eu acho que assim... E aí, depois disso, ela começou a batalhar tanto por essa causa, a lutar tanto por essa causa... Eu vou confessar aqui uma coisa, né? Que eu acho que pra Kelly também foi a mesma coisa, assim. Só rapidinho, que foi um susto. Ela me chama de Kelly e a gente chama ela de Naina. Então, gente. as pessoas não devem estar entendendo nada, porque a Janaína a gente chama de Naina e eu sou Jaquelina, me chamam de Kelly. Flávia mesmo. Ela nunca gostou de apelido. E aí, assim, pra gente, não foi assim, nossa, que legal, mana, você vai sair candidata, né? Foi um baque. Porque quando ela falou assim, olha, eu fui reivindicar o hospital de câncer aqui em Guarulhos, e o Eloy falou, então você precisa estar lá também batalhando comigo para trazer esse hospital. E ela falou assim, então eu vou assumir isso e vou ser candidata a vereadora. É muito difícil, sabe? As pessoas que a gente ama muito, né? E quando a gente sabe o quanto esse meio é tenso, é complicado, não foi assim, uau, que demais, vamos junto, né? Uhum. Foi um baque, foi assim, uau, peraí, deixa eu respirar, né? Eu te falei, você tem certeza disso, mana? Né? Você tem certeza? Porque a gente sabe quantas pessoas, né? A gente acabou de falar de fake news, o quanto elas vão colocar obstáculo, vão te testar de todas as formas possíveis, né? Exato. Mas hoje em dia faz pouco tempo, né, que você tá candidata, mas a gente ora para que ela tenha força, para que ela tenha discernimento, para que ela tenha coragem, e tudo isso ela já tem. Então a gente só pede isso, para que Deus proteja, porque são tantas pessoas que não querem o bem, mas por outro lado são tantas pessoas que estão ao lado dela e que querem ver ela ajudando cada vez mais, né? Então isso que dá força pra gente, saber do seu propósito, da sua missão, da sua vontade e saber o tanto de gente que você pode ajudar, né, sendo vereadora. E outra, né, mana, assim, é um momento, né, que ela tava com uma vida profissional muito boa, voando, né? Então, voando com uma ótima vida profissional, com várias empresas querendo ela para fazer marcas. Vocês já devem ter visto a Naina aí fazendo campanha para outras empresas nos shoppings, enfim. Precisou. E aí, assim, mesmo assim, tudo, né? Ela estando, né, tão voando profissionalmente, ela falou, não, mas eu preciso lutar por isso. Então, olha, eu tenho o maior orgulho de você realmente, assim, é nítido o quanto é um propósito de vida, né, o quanto, assim, você ensinou muito pra gente e tem muito pra fazer por Guarulhos, então eu é um te orgulho. amo, meu namito. Duvido você falar tá com coisa gacinha. Você é mó gostosa. Alice, minha filha de 3 anos, ela vê tanto a gente brincando, a Janaína fica fazendo essas gracinhas com ela, que ela olha pra mim e fala assim, mamãe, você é uma nenenzinha gostosa. Gostosa é você. É isso, é muito vida real aqui. Pra gente não chorar. A gente não combinou nada do que ia falar, porque eu falei, por vamos lá. Por isso que a gente tá nervosa, minha Flávia aqui, passando mal. Eu falei, vamos lá, e a gente vai falar, a gente precisa contar a nossa história.
Porque sempre foi falada, né, durante tanto tempo, com tanta mentira, com tanta fofoca, com tantas inverdades, que eu falei, vamos lá falar isso. E na internet eu tenho falado muito isso. Ah, mas não é isso? Você não quer contar sobre isso, sobre o seu pai? E eu preciso falar, a gente precisa falar a verdade, precisa trazer a informação correta para vocês. E uma coisa legal, assim, que eu tô pensando aqui, que é importante a gente dizer, vocês falaram, né, a gente tá na política há muitos anos já, por conta do nosso pai. Ninguém sabe disso, né? Poucas pessoas, talvez da família, saibam, mas o nosso pai, quando ele era adolescente ainda, né, que os irmãos cuidavam dele, porque o nosso pai perdeu a mãe dele, né, a nossa avó, quando ele tinha apenas 1 ano de idade, então ele foi criado pelo pai e pelos irmãos. E quando ele era adolescente, ele se candidatou na cidade em que ele morava para ser o prefeito mirim. E ele ganhou. Então, assim, vem desde muito criança essa vontade de transformar o mundo, de fazer coisas diferentes, né? E quando ele estava na política, ele sempre ensinou uma coisa muito legal pra gente. Ele e a nossa mãe. De que você, por exemplo, ele era prefeito, ele falava assim, eu não sou prefeito, eu estou prefeito. E a nossa mãe, a Lourdes, a gente cansou de ouvir ela dizer também, eu não sou primeira-dama, eu estou primeira-dama. E isso é muito importante, né? Porque às vezes dê poder a ela e você saberá com quem você tá falando, né? As pessoas falam muito isso. Porque tem muita gente na política que por conta de ter um cargo público, sobe no salto, Pisa nos nariz, outros, né? pisa nas pessoas e acha que é o rei da cocada. E não é assim que funciona. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Eu lembro que eu tava fazendo, olha, eu estudava no Ari Gomes, e aí teve um trabalho, e o pai já era vereador nessa época. E aí teve um trabalho que era assim, qual a profissão do seu pai? E aí eu falei assim, vereador, né? Aí falei, pai, olha, coloquei sua profissão aqui. Ele falou, não, eu sou funcionário público. Não, é prefeito. E aí eu coloquei funcionário A público. gente cansou de almoçar por aí em algum lugar, tá junto, reunido, e aí conversar tal, a pessoa fala, e aí, o que vocês fazem tal? E o pai sendo prefeito, ou quando ele era deputado, ele falava, sou funcionário público. Então ele nunca quis ostentar, a gente muito menos. Exato. Sabe? A gente sempre trabalhou com coisas em que a gente não precisava falar, olha, estou aqui porque eu sou filha do... Pelo contrário, quando era alguma proposta de que a gente sabia que tinha algum interesse por trás, a gente corria. Exato. Né? Nós E três tem, sempre gente, fomos assim. e tem. E é assim, Nossa, ó, tem demais. E isso é muito, muito bacana a gente falar também, porque assim, ó, a sua vida é uma depois que você... Uma antes, né? E outra depois. Porque, gente, é muito triste o quanto as pessoas são corrompidas. E eu falo de todas as pessoas, não só políticos, né? Porque, assim, num dia, você não tem um pai que é prefeito, você é tratada de uma forma. No outro dia, Nossa, não vem é... amigo, vem parente, até debaixo do tapete. Exato, vem gente de tudo quanto é lugar, E o contrário aparece também. melhores amigos, Quando né? você sai, né? Nosso pai deixou de ser prefeito. Os melhores amigos se afastam. Exatamente. Aí, é assim, a política... A gente ficou com receio, e a Flávia, quando a Janaína disse, né, que seria candidata, justamente por isso. Porque a gente vê dessa forma triste esse lado. De que enquanto você tem algum cargo, vem todo mundo te bajular, e aquela amizade falsa, e vem parente de tudo quanto é lugar que você nunca E nem por ouviu isso que a falar. gente se afastou tanto, né? E é É por difícil. isso, mas é isso, gente. As pessoas já estão cansadas de saber que é assim, né? O Nossa. importante é você seguir, Janaína, a sua carreira, focando no seu objetivo, na sua missão. É, mas é isso Saiba que eu falo, que é missão. Deus, É hoje missão. a gente sabe que Deus não fez você ter câncer à toa. Até as coisas ruins na nossa vida, eu, pelo menos, até quando alguma coisa dá errado, eu agradeço. Por conta de você. Eu aprendi que nem sempre a pior doença pode ser A pior coisa. a pior coisa que acontece no mundo. Às vezes ela vem justamente pra nos transformar, pra nos livrar de casamentos tóxicos, por exemplo, pra nos livrar de muita coisa que às vezes Deus precisa dar um chacoalhão pra começar tudo do zero. Então, Sim. hoje em dia, tudo que dá errado, eu agradeço, porque ou foi algum livramento ou algum aprendizado. Então, nem E com falo, isso, eu a nem gente... digo que dá errado, eu digo que é um aprendizado. Tudo E eu que acho a gente que passa. é acreditar realmente, era isso que é fé, né? Acreditar em Deus mesmo, acreditar na sincronicidade do universo, o quanto as coisas estão complementares, o quanto as coisas que a gente precisa aprender acontecem na nossa vida, né? Eu sempre falei assim, eu sempre nas minhas orações, eu peço sabedoria a Deus desde muito pequenininha, eu sempre lembro de falar isso.
E aí, às vezes, acontecem algumas coisas da minha vida que eu falo, nossa, como assim? Por que isso tá acontecendo? Isso vem na minha cabeça. Você não queria sabedoria? É dessa forma que você aprende, né? Nossa, é isso. Não, é surreal, assim. Eu sinto isso mesmo. Eu sinto que é missão, que é um propósito, que tá aqui, que a gente precisa fazer pelo outro. Porque pra mim estaria muito fácil, né? Eu tava trabalhando com as redes sociais, tava muito bem, enfim. Seu marido é empresário? Meu você não marido é precisaria de nada. empresário, ele já tentou me levar pra trabalhar com ele, pra eu, enfim, milhares de E vezes. é tão legal tanto que o Du te apoia, né? Muito. Ele sabe Ele é muito Tanto apoiador. que você já ajudou nas Surreal. redes sociais e que você pode fazer a E diferença. vou falar essa verdade também. Ai, gente, ó, Du, somos fãs, sabe? Vou falar isso também que é real. O Eduardo, todo esse processo, né? O Eduardo, a gente começou a namorar, eu tava careca, sem cílios, sem sobrancelha, eu tava doente. E aí o Eduardo é parte do meu processo de cura. Ele sempre me ajudou, sempre esteve do meu lado, enfim, ele é um parceiraço. E aí, durante todos esses anos, o Eduardo sempre via eu nesse universo, né, de câncer e falando sobre esse assunto e respondendo mensagem na rede social, direct. Eu sempre passei o meu celular para as pacientes, todo mundo sabe disso. E aí atendia, e ele falava assim, amor, para de falar de câncer, já passou sua história, para de falar desse assunto, o que você quer fazer? Porque ele é empresário, ele sempre falava assim, você quer trabalhar com outra coisa? Quer falar de outra coisa? Quer que eu faça alguma coisa por você? Enfim, vem trabalhar comigo. E eu sempre falei, Eduardo, eu estou cumprindo o meu propósito. Eu sinto que eu tenho que fazer isso. Quantas pacientes me chamavam no direct e falavam, olha, descobri o diagnóstico, tô aguardando entrar em contato comigo e já fazem 3 meses. E eu falava, não, peraí, são 60 dias. A lei é clara. Ai, mas quem que eu procuro? E aí, através de, né, enfim, das causas sociais que eu faço parte, ativista, eu sempre falava, olha, entre em contato, tem esse setor, isso, aquilo. Então, o Eduardo sempre viu os bastidores disso tudo e sempre falou pra mim, sai disso, você sofre tanto, porque é uma doença mortal que a gente perde realmente muitas pessoas. Hoje somos a maior geração de sobreviventes do câncer, a medicina está muito atualizada, quem descobre no comecinho tem uma chance de cura muito maior, mas é para isso que eu entro nessa causa, porque a gente precisa levar esse tipo de informação para quem está num bairro afastado, que não sabe do direito dele, que não sabe como funciona. A gente precisa trazer informação, precisa falar de prevenção, porque é ali, começando, descobrindo ali no comecinho, que a gente vai ter chance de cura. Então, foi essa causa, assim, enfim, de missão mesmo. E quando eu recebi o convite para sair candidata a vereadora, o Eduardo foi meu teste de ferro. O Eduardo nasceu na Testemunha de Jeová, né, desde quando ele estava na barriga da mãe dele. E o Eduardo nunca votou, né, isso é uma prática da religião. E aí, quando eu recebi o convite, foi a primeira pessoa que eu falei, foi o Eduardo. E ele falou assim, sai candidata. Sai, porque é uma causa que você fala muito, que você precisa ajudar, você vai conseguir contribuir muito mais. E eu falei, mas nem você vai votar em mim. Aí ele falou, não, eu vou regularizar meu título, eu vou votar em você. O título dele nem era aqui, era em São Paulo. E aí ele trouxe o título pra cá, regularizou, enfim, eu tenho um voto. Só pra zoar, só pra descontrair. Mas é isso, assim, é só pra contar mesmo um pouco da nossa história, um pouco da nossa vivência, da nossa experiência, de tudo que a gente passou até hoje. Eu sempre quis trazer elas aqui, nunca casava as agendas pra gente conseguir discutir assuntos tão importantes. E, gente, sempre que vocês forem passar alguma informação, tentem se importar com isso, com a veracidade, se aquela informação tá correta. Tem muita mentira espalhada por aí. Então, só esse recado que eu queria deixar para vocês. Se atentem a isso, as fake news, as mentiras, porque tem de monte, tá? E a gente sempre vai estar aqui para falar a verdade, para esclarecer. E aí teve umas pessoas que mandou umas mensagens para mim essa semana da oposição, falando, porque roubou, porque fez isso. Eu falei, agora vocês têm que provar. A gente vai ter que entrar com isso mesmo, com essa informação de, você sabe, você tem provas. O que é triste, tem que né? provar. O que é triste, porque eu acho que assim, ou a gente aprende pelo amor ou pela dor.
Infelizmente, tem gente que tem que aprender pela dor, porque só assim vai começar a pensar um pouquinho, a ter um senso crítico, deixa eu dar uma olhada, né? Deixa eu ver se essa informação realmente é correta, se isso procede. Isso sempre, gente, em todos os lugares, tem uma família por trás disso. Uma família que está sofrendo ali por estar vendo tantas inverdades, por estar vendo tantas coisas falsas que eles inventam e colocam, inclusive tinha até, né, uma vez me falaram isso, eu achei tão surreal, que tinham empresas que faziam isso dentro de ônibus. Colocam ali pessoas para ir disseminando ali fake news. Eu também, porque eu achei muito surreal o negócio desse, né? Então, assim, é começar por nós, cada um de nós, se a gente começar a ter um compromisso comigo, de começar sempre as coisas em mim, né? Eu acho que nós somos as 3, né? Tem filhos. E como mãe, eu sempre penso muito isso, né? Então, assim, aquilo que eu falo pro Igor e pro Cauã, eu sempre penso, eu tô fazendo dessa forma, né? Eu também estou tendo isso, eu só quero que ele faça isso, né? Os filhos vão seguir o que a gente faz. Então, precisa começar em nós, precisa começar da gente essa retidão, essa verdade, nessa questão de, assim, você lidar com aquilo que realmente é verídico, né? Ou procurar informações para que a gente não reproduza ainda isso e saia reproduzindo esses comportamentos, né? É justamente isso. Nosso filho aprende vendo exemplos nossos, né? Eles não vão aprender o que a gente fala, eles aprendem vendo o que a gente faz. Exato. Então não adianta você pedir pro filho não tomar coca se você toma na sua casa. Exato. E falando de filho, eu quero até deixar um recado aqui, falar do nosso pai, né? Que sempre foi um homem que, enfim, faz de tudo pelo próximo, em prol da sociedade. Sempre, gente, meu pai é uma pessoa que se todo mundo tivesse oportunidade de ficar com ele 1 horinha ali, você ia aprender tanto, né? Ele é um cara que, enfim, ele sabe tudo de tudo. Ele é extremamente competente em tudo que ele faz. Eu tenho muito orgulho de ser filha do Sebastião Almeida, muito orgulho. E eu tenho certeza que vocês também. Eu sempre fico isenta, né, de falar sobre isso, porque sempre me rotularam, filha do Sebastião. Não, eu sou a Janaína Almeida, né? Ele estava prefeito, não tá mais. E a vida é cíclica, e eu tenho muito orgulho da trajetória, de tudo que a gente passou. Sempre moramos na cidade de Guarulhos, nascemos aqui, e meus pais sempre moraram no mesmo bairro, na mesma região ali, sempre tiveram, enfim, os mesmos hábitos, a mesma vida, a mesma simplicidade. Eu tenho muito orgulho de tudo que a Posso gente contar uma passou. curiosidade do pai? Uma coisa que eu acho incrível, assim, e que eu acho que isso, vocês vão dizer, né, que óbvio que eu herdei total isso também, que é de plantar, né? Então, o manual, no geral, né? Que ele tem habilidades com coisas manuais. De pegar uma coisa do lixo, que a gente briga com ele, às vezes, uma madeira velha, e ele constrói coisas lindas, artísticas. Né? E é uma coisa, assim, que ele gosta muito. Eu e a Ké, quando fomos pro interior, lá pra Atibaia, primeiro eu morei no meio do mato, né? Nós duas, né? No meio do mato, assim. E aí, lá, eu comecei a plantar, plantei, inclusive com as crianças, 300 árvores, 300 ipês. E isso desde o comecinho, né? De germinar a semente e tal, recolher no quintal, enfim. E o meu pai, ele sempre foi a pessoa que, assim, se ele tá em um lugar, ele tá ou plantando, ele tá arrumando o jardim, né? Sempre é aquela pessoa que a família toda fala, né? Ai, Almeida, quando é que você vem pra cá? Meu jardim ele é sempre a pessoa que todo mundo quer estar perto, porque ele acorda cantando, ele tem o hábito de acordar, fazer total. O café dele cantando todos os dias. Aliás, a moda de viola dele. Aliás, tem sempre o vídeo do café da manhã. Ele põe no grupo da família todo dia. E assim, ele acorda cedo. Então, às vezes dá 4 horas da manhã, tá lá o vídeo do café que ele tá fazendo com aquela música animada de fundo. De viola tocando. Né? Não, e assim, ele tem uma positividade que é incrível. E a nossa mãe, né? Sim. Falar um pouco da nossa mãe também, que é uma mulher incrível, que sempre foi tão protetora, né? Sempre mostrou pra gente o lado bom de você ser mãe. Sempre foi uma mulher tão batalhadora, tão incrível. A mãe também sempre trabalhou, né? Tanto. Eu lembro quando a gente era muito pequena ainda, ela saía cedo pra vender, ela sempre foi vendedora.
Então ela vendia produtos de beleza, ou ela vendia até pano de prato, ela sempre vendia alguma coisa. E a gente cresceu com essa imagem de mulher empreendedora, trabalhadora, que Verdade, saía o dia é isso. inteiro e voltava e ainda cuidava dos filhos, né? Então é uma referência muito grande pra gente. Eu acho que a gente se tornou, né, as mulheres que nós somos hoje por conta dela. Não, a gente tem É. uma grande referência. É. Eu lembro que quando na escola, né, pediram uma vez pra desenhar uma pessoa que você admirava muito, e eu desenhei o prédio onde a gente morava e a mãe subindo a escada com um monte de sacola, né? Porque ela vendia produtos de beleza. E uma coisa que a gente E ela herdou sempre foi dela, né? Que referência, ela falava né? assim: como que eu vou vender uma coisa que eu não acredito, uma coisa que eu não gosto? Então, a mãe, ela vivenciava aquilo, né? Usava aquele molhadinho, lembra? Ela usava no cabelo dela. Verdade. E aí ela vendia muito. Então, assim, ela sempre ganhava prêmios, Ela né? ganhava os prêmios de Então, melhor assim, vendedora, né? Ela é Então, incrível. assim, a gente aprendeu, veio de uma família muito batalhadora, né? Então, a minha mãe sempre foi muito batalhadora. Então, E sempre muito ativista social, né? Sim, Vocês lembram? A gente sim. era criança e eu lembro disso, assim, ela fazia pesagem nas comunidades, ajudava, pastoral da Ela criança. pastoral da criança. Desde Sabe uma coisa pequena. que me marcou? Que ela queria adotar crianças, vocês lembram disso? Ela queria, ajudava ela muito. se apegava tanto às crianças ali, que tinha uma história difícil, que não tinha um pai, ou que o pai estava preso, ou que não tinha mãe, e ela chorava, ela queria adotar a criança. Eu lembro uma Verdade. vez que ela quase conseguiu convencer a gente de uma menina, não sei se vocês se eu recordam lembro, ela disso. levou pra casa pra Ela cuidar levou da pra menina, casa pra porque cuidar. não achava quem eram os É, uma tem pais um coração dela. gigante, É, né? Eu lembro é. muito assim, antigamente as pessoas morriam muito de AIDS. E eu lembro pequenininha, da idade da Alice, minha filha tá com 3 anos, eu lembro assim, eu pequenininha no carro, andando com a mãe, e sempre ela parava pra dar carona, pra levar até o hospital, ou pra levar a pessoa que tinha muita gente, eu lembro assim, tinha muita gente careca, né, por conta da doença. E eu sempre lembro dela parando o carro, até pra desconhecido, pra pessoa entrar, pra ela levar onde precisava, ela via. A mãe sempre teve essa cabeça Coração, assim, coração. querendo ajudar o próximo, né? É. E eu tenho muito orgulho de. E eu tenho de você! Ó, tô vocês. super feliz que a gente conseguiu, enfim, falar um pouquinho aqui da nossa história, da nossa trajetória. Tem tanta história pra gente contar que não vai dar pra falar hoje, mas eu quero agradecer vocês. Curtam bastante aqui, enfim, engajem, comentem e encaminhem para as pessoas que vocês conhecem. Eu tô com um projeto político aqui na cidade, eu sou candidata a vereadora aqui na cidade de Guarulhos e eu quero fazer muito esse projeto dar certo, tá? A gente tem um sonho muito grande, uma missão de vida aí que foi passada para mim, eu nunca nem quis, mas se eu tô aqui, eis-me aqui, eu falo, coragem eu tenho, né? Vamos que vamos. Então, obrigada, tá? Por Maravilhosa. acompanharem. Obrigada por vocês terem vindo. Amo Te amo. vocês. Naina, muita luz no seu caminho, né? Que Vocês. Deus te dê forças pra enfrentar tudo isso e conta sempre com a gente, que a gente ama muito. Eu te amo, mãe. Ah, vai com Eu te gatinha. amo muito, mãezinha. Beijo. Beijo, tchau.